Agora a gente vai falar da bebida mais apreciada em todo o mundo, a cerveja. Mas não é qualquer cerveja. Cervejas especiais importadas de diversos lugares do mundo. Em Teresina existe um espaço que reúne uma diversidade dessa bebida. E claro que a gente foi até lá para trazer especialmente para você no programa Slim. A bebida alcoólica mais popular do mundo, a gente pode dizer assim. Se consumida de forma moderada, ela traz grandes benefícios para o coração, dentre outras grandes vantagens. Isso é comprovado cientificamente. Hoje nós temos o prazer de apresentar para você que está acompanhando o Slim um pouco mais sobre a história das cervejas especiais. Muitas delas importadas e que trazem uma história de sabor marcante. Aqui nós temos a honra de receber o Alziro Tocantins, que é um cervejólogo que estuda sobre a cultura. A cerveja é a bebida alcoólica mais popular do mundo, mesmo porque ela nasceu há 7.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia. O curioso é que nessa época, 7.000 anos, foi realmente através das mulheres que surgiu a fabricação dessa nobre bebida. Quer dizer, então quebra todo o parâmetro que a gente tinha de conhecimento de que já nasceu com a apreciação masculina. Era o contrário. Exatamente. Quais são os ingredientes que compõem a cerveja? A cerveja é basicamente só feita com água, malte, lúpulo e leveduras, que são os fermentos, são os ingredientes básicos. Só que, inclusive, tem uma lei alemã, que ela é bem antiga, que com um nome bem estranho, inclusive, chama-se Reinheitsgebot, que essa lei foi criada na Alemanha para atestar que as cervejas realmente seriam feitas só com esses ingredientes, água, malte, lúpulo e levedura. Só que outras escolas, digamos assim, de outros países, já brincaram, digamos assim, com alguns outros ingredientes dentro da cerveja, fugindo a essa regra alemã. E hoje, se você pegar o ranking top 10 do mundo, as que encabeçam hoje são as cervejas belgas, que inclusive foram as que mexeram bem nessa situação, trabalharam com outros ingredientes, inclusive na forma de fazer também. A cerveja tcheca, que é onde nasceu o estilo Pilsen, é uma cerveja uma das mais consumidas do mundo também, esse estilo, porque é no estilo Pilsen. O estilo Pilsen nasceu na República Tcheca. Sim. A cerveja lá era um pouco mais maltada, eles fizeram uma cerveja mais suave. Como foi na região de Pilsen, né? Na região da Boêmia, sim, então ficou conhecido como um estilo Pilsen. O que vai diferenciar, no caso, uma cerveja especial? Seria a quantidade de ingredientes? Para ela ser uma cerveja especial, só para resumir, uma cerveja dessa, ela tem pelo menos 3 vezes mais de ingredientes, quantidade de ingredientes que tem uma cerveja comercial. As cervejas especiais são feitas com ingredientes selecionados. Sim. Assim como existem receitas de outras comidas, de um bolo, não sei, você faz um bolo com uma margarina mediana, vai sair um bolo mediano. Você faz um bolo com uma margarina muito evoluída, muito boa, vai sair melhor. Então aqui também são usados ingredientes que são selecionadíssimos. Para você ter uma ideia, essa cerveja aqui, que é a cervejaria Warstefan, que é a mais antiga do mundo, data de 1040, é alemã. Sim. Ela é fabricada num mosteiro até hoje, e ao redor do mosteiro, para eles terem exclusividade desse sabor dessa cerveja, eles plantam, aliás, os próprios ingredientes deles ao redor do mosteiro. É único deles. Plantado, colhido e lá produzido a cerveja dentro do mosteiro de Warstefan. Essa cerveja Warstefan, que é de Warstefan, que é a mais antiga do mundo. A questão da temperatura também é importante, né, Alziro? De você poder ter uma temperatura ideal para não interferir no sabor da cerveja. Isso, porque assim, qualquer bebida que ela seja, se ela for
bem gelada, ela acaba ali no segundo gole ou no segundo copo, não sei, rapidinho o gelado fecha as papilas gustativas. Aí você já não sente e você mais. acaba não sentindo o que você comprou para apreciar, tá? Porque se fecha as papilas gustativas, você não sente as características reais da cerveja. Então, por isso, não é indicado beber numa temperatura muito baixa. Claro que a gente vai pegando cada estilo e a gente vai vendo que um estilo Pilsen, mais gelado, muito melhor, é mais refrescante a cerveja. Uma cerveja de trigo, também gelada, porque é uma cerveja refrescante, mas aí você já pega uma cerveja ale ou IPA, ou você toma numa temperatura mais elevada. Você está percebendo, se perguntando por que tanto copo, por que tanta diversidade. Uns são mais finos, né? Outros já têm essa boca um pouco mais larga. Isso, cada tipo de cerveja pede um copo diferente. Uma cerveja que exige bastante a dinâmica diferente dentro do copo seria uma cerveja de trigo. Essa é uma cerveja de trigo, ou Weizen, ou Weiss. Existem diversas especificações. Para nós aqui no Brasil, uma cerveja de trigo. Agora, a verdade, Alziro, que é importante a gente observar o formato da taça com o formato da garrafa da cerveja. Como eu estava te falando, Ítalo, por exemplo, essa cerveja, especificamente ela, que é de trigo, esse copo mais alto vai dar uma dinâmica na hora de beber diferente de outros copos. Então essa cerveja de trigo, com certeza ela vai dar mais sabor dentro desse copo mais longo, que alguns são mais boleados, outros não, mas o copo longo, e até mesmo porque a cerveja de trigo, ela é engarrafada com a levedura. E a levedura se deposita no fundo da cerveja. Normalmente, quando a gente vai servir, eu vou abrir uma cerveja para você ver aqui, no final você deixa um dedo de cerveja, balança, descola a levedura e dá um prime na cerveja, você vai ver que ela vai turvar mais. Se for uma cerveja de trigo. Isso no caso de uma cerveja de trigo. Outras cervejas de outro estilo, aqui não tem sedimento. Então não precisa desse movimento. Né? Desse movimento. Se uma cerveja Pilsen, por exemplo, eu tenho esse formato, essa cervejaria fabricou essa cerveja e testou ela no seu laboratório e viu que esse formato de copo trazia, com os ingredientes que ela usou e o formato que ela fez, trazia uma situação de aromas e sabores bem agradáveis. Outras cervejarias podem usar o copo um pouco diferente, mais cônico, para o mesmo estilo de cerveja. Então, a questão do copo ela não é padronizada. A gente vai aproveitar aqui, Alziro, para degustar. Essa cerveja que você vai servir agora é uma cerveja de... Essa é de trigo? É uma alemã. Uma cerveja alemã, sim. Isso. Essa cerveja aqui, normalmente você deita mais o copo, tá? Solta ela, a própria dinâmica do copo vai dar uma arrematada no líquido para que ele não creme tanto no início. Sim. Tá? Completou. Aqui no final, a gente deixa aqui um dedo de cerveja, um pouco mais, descola a levedura que normalmente está presa no fundo da cerveja, porque a cerveja ela é armazenada em pé. Dá um prime na cerveja, no copo, você vê que ela vai turvar mais, você está vendo que aqui está mais escura, aqui ainda está mais claro. Exatamente onde estava a levedura caiu, ó. Ela vai dar mais aroma e sabor à bebida, com certeza. E parabéns por esse trabalho e dizer que realmente as que eu provei aqui, eu posso dizer que estão aprovadas. Ao meu paladar estão aprovadas, mas claro, cerveja ela tem um gosto muito peculiar, muito pessoal. É por isso que é importante se degustar para você saber aquela que se identifica mais. Alziro, muito obrigado por receber o nosso programa. Para você que está em casa, eu vou ficando aqui com moderação. O trabalho está encerrando. Vou degustar um pouco mais dessa cerveja e aproveite para conhecer mais sobre as cervejas especiais. Na internet é fácil a gente encontrar sobre a história, a produção e poder trazer um pouco mais dessa cultura cervejeira para Teresina, aqui para o Piauí. Agora eu vou falar de decoração.
A minha querida amiga Aide Ferreira, uma das mais renomadas decoradoras de Teresina, recebeu a nossa equipe para dar dicas de como você pode fazer para repaginar a sua vida. Veja aí. As férias acabaram, a gente para pensar, é hora de repaginar. Repaginar a nossa vida, repaginar o lugar onde a gente mora e repaginar, claro, com muito bom gosto. Hoje no Slim nós temos a honra de receber essa querida amiga, escolhida, eleita como a top 100 de profissionais da arquitetura e design do Brasil, a minha querida amiga Aide Ferreira. Que prazer recebê-la no nosso programa. Slim, seja bem-vinda, viu? Obrigada, é sempre uma honra e uma alegria estar com você. Olha, eu digo sempre que tanto repaginar a nossa vida como repaginar o nosso jeito de morar, é preciso que a gente seja tocada, né? Que o mistério tenha entrado no nosso coração. E normalmente o mistério entra no nosso coração e a gente é tocada quando a gente sai daquele dia a dia, daquela rotina que a gente tem. Então as férias faz isso. A gente viaja ou para fora, ou para o exterior, ou para a praia, ou para a fazenda, ou para o campo. E à medida que a gente vê coisas novas, a gente vai ficando muito feliz de estar vivo. A gente começa a apreciar as belezas da natureza, começa a perceber a harmonia do universo e aquilo vai te mudando, vai te fazendo melhor. Eu digo sempre que passear, viajar, é como se a gente fizesse uma oficina da paz, né? Uma paz interior que vai te acalentando, que vai te dando muita paz. Mas a gente volta para casa, para a rotina, para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para começar a faculdade ou então para ir para o nosso trabalho todo dia. E essa rotina, quando a gente chega em casa depois desse arejamento, né, da cabeça, a gente começa a achar que tem alguma coisa errada. Observa pequenos detalhes, né? A gente já volta das férias querendo mudar, a gente já volta querendo repaginar, a gente já volta querendo mudar algumas coisas na nossa vida que a gente teve tempo para ver e pensar. E quando a gente chega em casa, a gente começa também a achar que a parede está descascando, o tapete está desbotado. Eu podia colocar um detalhe aqui, a almofada já está um pouco passada. Então a gente diz, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu queria uma coisa nova, eu queria trazer aquilo que eu vi lá fora para dentro de casa, ou seja, a alegria, a paz, a beleza, né? A harmonia, que é a harmonia do universo. Então, nessa hora, faz muito bem, até para a gente mudar por dentro, a gente realegrar a nossa casa, a gente mudar a nossa casa. O que eu gosto da Aide é exatamente esse amor pela poesia, esse amor pela arte e essa junção, poesia, arte e design. A gente sabe que o resultado é fantástico. Alguns ambientes que a gente está mostrando aqui, por exemplo, até num banheiro é possível a gente cuidar dos amenities que você coloca, itens de decoração que vão fazer o diferencial, um porta-sabonete, um detalhe, né? Se você arruma um banheiro bacana, você vai se arrumar muito mais bacana, entendeu? Então você vai ficar feliz de estar naquele banheiro com perfume, com cheiro, com sabonetinho, com lugar para botar cada coisa, né? Se o quarto tem toda uma colcha, uma almofada que você joga, uma manta que vai ficar debaixo da outra manta, dá um charme no quarto tão grande que você se sente novo, né? É como se você trouxesse a natureza, as flores, o mar para o seu convívio, né? Para o seu convívio, né? E são coisas fáceis. Se a pessoa não consegue, não tem habilidade, chama um profissional. Olha, eu não quero decorar, eu não quero trocar meu mobiliário, eu quero apenas repaginar. Porque hoje tem um monte de profissional que faz isso. Um toque, às vezes a gente muda as coisas do lugar, troca um tapete da frente, bota para trás, transforma. Repaginar e colocar cada objeto no seu lugar. Exatamente. Do jeito que eu digo sempre que a poesia, a música, uma boa música, né? Uma música clássica que você ouve, um poema que você vê alguém recitar, uma paisagem que você visita, que vê um pôr do sol, um nascer do sol, uma paisagem em cima, no alto de um prédio de uma cidade grande que a gente vai, que vê a cidade de cima, a gente se sente tão feliz assim, porque aquilo é harmonia, aquilo toca o nosso coração. E quando a gente arruma a casa, a gente também muda por dentro.
digo que agora, depois das férias, é hora de repaginar a alma, o coração, o nosso jeito de morar, o nosso jeito de vestir, às vezes até uma transformada no visual faz bem, né? Faz toda a diferença. E olha, quem quiser acompanhar um pouco mais desse lado poético da Aide também, tem tudo isso lá no Jeito de Viver. Jeito de Viver com a Aide Ferreira, que é o meu blog, tem um site. E eu tenho também Instagram e Facebook, que é a Aide Ferreira, acha fácil. Bacana. E eu queria mandar aqui um abraço especial para quem nos recebeu aqui, a Blue House, que é um espaço fantástico de Teresina também, né? E é um espaço focado e voltado para esse toque do design que o mundo precisa. Maravilha. O design veio para realmente fazer o jeito de morar virar poesia. Que bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo super descontraído, de poder começar esse mês de agosto com o pé direito e, claro, repaginando a sua vida e o lugar que você vive. Com alegria e otimismo, né? Muita alegria para você. É sempre um prazer recebê-la, porque você é uma amiga querida que eu tenho um carinho muito especial. E eu fico muito honrada de vir para o seu programa, porque você é muito elegante, muito delicado e conquista o coração da gente. Obrigado, muito obrigado. Para você, é isso aí. Vamos repaginar o lugar que a gente vive. Nosso programa de hoje encerra por aqui, nesse cenário encantador, Avenida Paulista, coração de São Paulo. Próxima semana tem mais. Gastronomia, na Rede Record de televisão a gente vai conversar com o apresentador Rodrigo Faro. Você vai conhecer também os encantos do restaurante Figueira Rubaiá. E vamos falar de arte no Museu de Arte de São Paulo. Obrigado pelo seu carinho. Leve o Slim para o seu evento. 994-31-2273 ou 3217-2900. Obrigado pelo seu carinho. A gente se encontra próximo sábado, a partir das 2h30 da tarde, aqui na Antena 10. Até lá!